Já foi anunciado isso outros dias, mas nós estamos entrando na plenitude. Amém? Você quer a plenitude de Deus em tua vida? E o nosso cenário aqui já mudou conforme a mudança do tema. Se você observar bem, quer dizer, não precisa ser um bom observador, mas temos um outro símbolo aí de plenitude. Nós tínhamos uma árvore, né, cheia, que era superabundância. Agora nós temos um vaso e ele está cheio de água. Depois nós vamos colocar fogo nessa vela, declarando que você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de começar pelo começo, como nós estamos no dia 1º. Então, primeiramente, eu gostaria que você entendesse o significado dessa palavra. A palavra plenitude. Como essa palavra se apresenta na Bíblia. Primeiro no Velho Testamento, depois no Novo Testamento. No Antigo Testamento, como o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, a palavra hebraica para plenitude é malé. E a palavra do Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego, a palavra para plenitude é plerô. Eu estou falando dos verbos. Não estou falando aqui no substantivo, não. É o verbo malé, que quer dizer estar cheio. E o verbo plerô, que quer dizer também isso. Quer dizer preencher, estar cheio. Porque quando você ouve a palavra plenitude, eu creio que essa é a imagem que você tem, não é? De alguma coisa que está cheia. Então nós temos aqui um vaso não, um copo, e ele está cheio de água. Mas é interessante que essa palavra, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, elas nos trazem outras aplicações para plenitude. Mas todas elas sempre têm o mesmo sentido. É o sentido de alguma coisa que vai... Deu para entender? Alguma coisa que vai assim... Que vai... Você pode dizer assim, vai tomando, vai completando, vai se completando, vai preenchendo os espaços. E aí chega no momento pleno. Daí tem plenitude, aquele momento pleno. Vamos abrir a Bíblia para isso. Primeiro, abra a Bíblia lá no significado hebraico da palavra, malé. Joel, capítulo 2, versículo 24. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 24. Joel 2, 24, vai dizer assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de
azeite. A palavra malê, ela está aqui no verbo encher. E as eiras se encherão. Esse é o sentido de plenitude. As eiras se enchem. Ainda no Antigo Testamento, abra a tua Bíblia aí no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Aqui é teste para abertura de Bíblia, viu? Porque você sair de Joel e ir para o segundo livro das Crônicas, algumas pessoas ficam ali no caminho assim, perguntando, meu Deus do céu, eu vou para a esquerda ou para a direita? Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Esse versículo é muito interessante. Porque ele vai trazer a palavra em dois momentos, no mesmo versículo. Observe aí, versículo 21. Para se cumprir a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Amados, a palavra para plenitude, ela está em dois momentos aqui. Ela está no verbo cumprir, lá no início do versículo, que diz assim, para se cumprir a palavra. Cumprir a palavra. E também aqui na minha Bíblia está na última palavra do versículo. Até que os 70 anos se cumpriram. Também está a palavra que quer dizer plenitude. E é interessante essa palavra nesse versículo, porque tanto ela está mostrando que plenitude tem a ver com cumprir a promessa, cumprir a palavra, que traz o mesmo sentido de encher. Olha só, você vê que cumprir é diferente da palavra encher, mas ambas as palavras, elas estão falando de algo que chegou chegou até o ponto necessário. Cumprir também tem esse sentido de chegar até, cumpriu. Chegou até o ponto necessário, a palavra se cumpriu. Chegou no tempo necessário, no tempo exato dela, se cumpriu. E também, a última palavra, quando diz assim, até que os 70 anos se cumpriram, a melhor tradução aqui seria assim, até que os 70 anos se completaram. Então você observa que a palavra, ela tem várias aplicações, como eu disse. Ela tem a aplicação de estar cheio, encher alguma coisa, tem o sentido de cumprir a palavra, cumprir a promessa, e tem também o sentido de algo que se completa. Pode ser os anos que se completam, como pode ser uma tarefa que se completa, uma missão que se completou. Significa que algo alcançou a sua plenitude. Isso aqui é no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Primeiro,
texto, Efésios 5,18. Esse texto é conhecido. Esse texto vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas, o que diz o texto? Mas enchei-vos. Diga ao seu irmão aí, encha-se do Espírito. Você observa que aqui é uma ordenança, né? Uma ordenança. Mas enchei-vos. Aqui a palavra é plerô. Mas esclerosai-vos. É uma ordenança, é uma ordem. Eu diria que de todas as ordens bíblicas, as ordenanças bíblicas, essa é a primordial. Porque desta, obedecendo a essa, nos ajuda nas demais. Nos ajuda a cumprir, olha aí, cumprir as demais ordenanças. Então, Efésios 5,18 está o mesmo verbo que quer dizer de plenitude, que fala de encher. Enchei-vos. Agora, observe Atos capítulo 14, versículo 26. Atos 14, 26, você vai observar que o sentido aqui não é o de encher, mas é o de realizar uma tarefa. Realizar uma tarefa. Diz assim: e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encaminhados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Aqui está falando sobre uma obra que foi dada aos discípulos, aos apóstolos. Foi dada uma obra, foi dada uma missão, foi dada uma carreira, foi dada uma tarefa. E eles estão voltando para Antioquia, depois que eles percorreram toda a Galácia, na primeira viagem missionária, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. E eles retornam para Antioquia, que será o quartel-general. E eles retornaram depois de terem cumprido, ou seja, depois de terem completado, depois de terem realizado. Veja também em Mateus 5,17, um texto muito interessante, que Jesus vai falar sobre a sua relação com a lei. Ele vai dizer assim: eu não vim para revogar a lei, ou seja, eu não vim para dissolver a lei, eu vim para a cumprir. Cumprir. Então, observa, cumprir a palavra, obedecer a lei. E aqui tem um sentido muito tremendo, que é o de, quando fala cumprir, está falando de encher, está falando de completar. E aí fica muito profundo você observar que Jesus, a relação dele com a lei, era justamente de preencher, de completar. Por isso é que ele falava assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Aí ele diz: eu, porém, vos digo. Ou seja, ouviste o que foi dito. Olha aqui, ouviste o que foi dito. Aí ele diz assim:
Eu, porém, vos digo. Então ele vai completar. Ele vai preencher. Por isso é que ele falou que ele não vai desfazer. Ele não vai dissolver. Ele não veio para destruir. Ele não veio para abolir a lei. Eu diria que o que foi dito é a metade do copo. E o que o Senhor Jesus vai dizer é enchendo a outra metade. Está compreendendo? Muito bem. Mas não é nada disso que vai compartilhar hoje. Isso aqui é apenas uma introdução para te mostrar o entendimento para você ter do significado da palavra, tanto no Antigo quanto do Novo. Mas eu gostaria muito nessa manhã, quando nós formos orar uns pelos outros hoje, orássemos por algo que, dentre tudo que eu compartilhei com vocês aqui, eu quero retirar aqui um assunto, uma porção, uma parcela do que acabei de compartilhar com vocês sobre cumprimento das promessas. Cumprir as promessas. Nós vamos orar hoje, e é este o ponto que eu gostaria que fosse motivo de oração para os facilitadores na mesa. Motivo de oração é sobre o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Porque como você observou, cumprir, a palavra se cumpre, cumprir a palavra, traz também o mesmo sentido de plenitude. Quando uma palavra de Deus é dada, é como se... Eu vou trazer a imagem, amados, só porque nós estamos hoje com essa imagem aqui do copo e da água. Então deixe-me usar essa imagem. Quando a palavra de Deus é dada, é como se o copo começasse assim, começasse a ser cheio. Você compreende? E aí, quando essa palavra do Senhor se cumpre, esse cumprir a promessa é o mesmo que a água chegando na borda. E aí, encheu. Ocupou todo o espaço. Enquanto a palavra ainda não se cumpre, é como um copo pela metade. Compreende? Dá para entender aqui a imagem, não é? Eu queria ler uns textos com vocês. Quando a palavra que acabamos de usar, olha, acabamos de usar uma palavra no Antigo Testamento, malê, que quer dizer cheio, cumprir, completar. E na língua grega, plerô, que quer dizer isso também, estar cheio, cumprir, completar. Agora, essas mesmas palavras serão agora usadas, as mesmas, no que diz respeito a cumprimento de promessa.
cumprimento da palavra dada por Deus. Abra a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 15. Aqui nós temos uma palavra que Deus havia dado a Davi. E agora essa palavra está sendo dada em relação a Salomão, seu filho, no que diz respeito à construção do templo, da casa do Senhor. 1 Reis 8,15 diz: E disse Salomão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Aleluia! Pode falar aleluia também. Veio um aleluia dali assim, então os aleluias sigam esse aleluia. Olha aqui. Aqui é aquela palavra que eu falei para a plenitude. Está aqui no verbo cumprir. Aqui diz assim, ó. E pela sua mão, olha, pela boca falou. E pela mão cumpriu a palavra que disse. Amados, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz assim, que o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia! Ele vela. Vela é vigia, toma conta, cuida, zela. Ele fica vigiando. Vem a palavra foi dada. E Deus fica vigiando a palavra que Ele deu. E aí quando chega o momento e o tempo determinado, se cumpre. Não há nada, ninguém, força contrária nenhuma é capaz de impedir o cumprimento da palavra. Deus tem dito palavras a teu respeito e nós vamos profetizá-las. Observe como é que é tremendo isso. Em Mateus capítulo 1, versículo 22, aí nós já estamos indo para o Novo Testamento. Você vai encontrar uma expressão ali em Mateus que se repete muito em todo o Evangelho de Mateus. Que é assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Estou apenas tomando Mateus 1, 22 como um exemplo de algo muito recorrente no livro, no Evangelho de Mateus. Que é exatamente isso. O que vai acontecer por causa de uma palavra que foi dada. Amados, a história de Israel é a história de um povo que viveu, que nasceu, sobreviveu e até hoje está vivo aí nesse mapa por força das promessas. É tremendo quando os profetas anunciam assim, que Israel será espalhado para todas as nações. Mas de onde foi espalhado?
O Senhor ajuntará seu povo como um pastor ajunta seu rebanho. Assim diz o Senhor. Esse negócio isso é tremendo. Mas não tem Adolf Hitler. Não tem Ahmadinejad. Não tem Irã, não tem China, não tem Rússia, não tem ninguém que consiga segurar o cumprimento dessa palavra. Não tem. Tem que liberar. Libera o povo, solta o povo. E de vários lugares do mundo, o Senhor arrebanhou seu povo e fez nascer a nação de Israel em 1948. E tudo isso por força da promessa, da palavra dada. Aleluia! Então é tremendo esse negócio quando começa assim, ó. Para que se cumprisse. Pode. O que vier depois está escrito, meu filho. É para se cumprir. Não vai ter uma vírgula, nem para a direita, nem para a esquerda, nada. Tudo vai se completar. Tudo alcançará a sua plenitude. Tudo, a palavra vai se cumprir. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo, ele pega o rolo do livro do profeta Isaías e ele lê nesse rolo dizendo assim, Isaías 61, a partir do verso 1, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para anunciar boas novas aos mansos de coração, aos pobres, para dar vista aos cegos, para proclamar libertação ao cativo, para anunciar o grande dia do Senhor. O Senhor Jesus pegou o rolo de Isaías, leu, depois que leu esse trecho, fechou o rolo e falou assim, não estava aqui não? Lucas 4, 21, fechou o rolo e falou assim, esta palavra, hoje, depois que ele leu esse trecho, ele diz assim, hoje se cumpriu, chegou. As águas chegaram no seu limite. Hoje se cumpriu estas escrituras. Hoje se cumpriu. É a mesma palavra para encher. Lucas 4, 21. Atos 13, 33. O apóstolo Paulo pregando sobre o Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, versículo 32. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa, feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. O apóstolo Paulo está pregando aqui um discurso tremendo em Antioquia da Psídia. Ele está mostrando a razão da sua fé. E ele está dizendo assim, nós anunciamos a vocês as boas novas da promessa. Promessa que foi feita aos pais lá atrás. A qual promessa Deus nos tem cumprido
cumprido. Esse cumprido é isso. Promessa que Deus nos tem preenchido, que Deus nos tem completado. É igual a água quando chega no seu limite. A promessa se cumpriu. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar em cima desses textos aqui sobre cumprir a promessa, a plenitude de Deus para a promessa. Eu queria te compartilhar 3 coisas muito rápidas. Primeira, para que a promessa se cumpra, é necessário que tenha sido dada por Deus. Amém? Isaías 55, versículos 10 e 11. Ali está escrito: assim como a chuva que desce do céu, e para lá não torna, mas antes rega a terra, dá semente ao semeador e dá pão para o que come, pão para o que tem fome, assim será, diz o Senhor, toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas se cumprirá conforme o que apraz ao Senhor. Olha que coisa tremenda. A chuva desce e a chuva rega a terra. Aí a terra já brota sementes. Sementes para o semeador. Aí o semeador pega a semente, planta, trabalha a semente, colhe, transforma a semente em massa, forma o pão, e o pão chega na mesa. Então, a chuva volta em forma de pão. Ou seja, a chuva não volta em forma de chuva. A água não retorna em forma de água, mas agora já é pão para aquele que come. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Não voltará vazia, mas cumprirá para aquilo que ela foi enviada e fará aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. Então, primeira coisa, essa palavra tem que ser aquela que Deus nos deu. Dada por Deus. Amém? Segunda coisa, essa palavra dada por Deus tem que se misturar. Interessante que o verbo lá usado em Hebreus, capítulo 4, versículos 1 e 2, é exatamente esse. Lá diz assim: foi dada ao povo de Deus uma promessa. A promessa de que esse povo entraria na terra da promessa, terra prometida. Mas a maior parte do povo ficou prostrada no deserto e não entrou na terra. Por quê? Porque não misturou. Lá diz misturar. Você não vai encontrar o verbo misturar lá, mas na palavra grega ali para a promessa, a palavra tem que ser acompanhada com a fé. Acompanhar quer dizer misturado. Por que aquele povo não entrou? Porque Deus deu a promessa de que entraria e o povo não entrou. Porque a promessa não foi misturada com a fé. Então nós precisamos de que haja uma palavra dada pelo nosso Deus e essa palavra seja misturada com fé. Cremos, Senhor. Tem que ser como Abraão, lá de Romanos 4, que chegou a dizer: Senhor, nós cremos que aquele que prometeu
Nós cremos que aquele que falou é poderoso para cumprir e para executar aquilo que falou. Amém? Você crê? Pode parecer impossível, como era para Abraão, impossível. Mas ele disse que, mesmo olhando para o corpo dele, já amortecido, para o ventre da sua esposa, amortecido, diz que ele creu contra a própria esperança. Ele creu que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que havia prometido. Amém? Então, primeiro, palavra dada por Deus. Depois, misturada com fé. E terceiro e último, precisamos dessa orientação que Paulo deu a Timóteo. Foi uma orientação lá, assim, particular. Ele chamou Timóteo à parte, assim, e falou, Timóteo. Mas aí ele escreveu. Aí escreveu, pronto. Aí ficou público o que ele falou para Timóteo em particular. Ele falou, Timóteo, foram dadas profecias a teu respeito. Isso está lá em 1 Timóteo 1,18. Timóteo, foram dadas profecias a teu respeito. Foram dadas palavras de promessa a teu respeito. Então eu vou te recomendar uma coisa. Por causa dessas promessas, combata! Combata! Ele não falou assim, combata! Ele não falaria assim para Timóteo, combata! Mas é que o verbo usado ali, milita, combata, é um verbo que pede a gente não falar assim, combata. Não cai bem falar, combata, né? Olha como é que é tremendo. Ele está dizendo assim, Timóteo, por causa delas, por causa das promessas que foram dadas a você, por causa das profecias que foram dadas por elas, combata! Batalhe! Lute! Porque, amado, vou dizer uma coisa. Quando o Senhor nos dá promessas, começa uma guerra particular. Povo sem promessa é povo inofensivo. Povo que tem promessa sobre si, que tem palavra profética de Deus sobre si, é povo perigoso. É povo ousado. É povo intrépido. É povo destemido. Porque você vai baseado numa palavra que Deus te deu. Você vai. Não é verdade, amado? Amado, não é verdade? Queridos, quando você vai para qualquer batalha, qualquer luta, qualquer ação do dia, mas você vai na dúvida, será isso, será? Você vai mole. Você vai que o vento que toca para o norte, você vai para o norte. O vento toca para o sul, você vai para o sul. Porque você vai sem direção. Mas outra coisa é alguém que sabe o que Deus te falou. Ele tem norte, ele tem destino, ele tem propósito, ele tem alvo, ele tem rumo, porque Deus falou. Então ele vai assim, Senhor, não há nada que vá me decepcionar, porque a tua palavra diz que a esperança do Senhor não decepciona. Tua palavra diz que nenhum dos teus propósitos para a minha vida será frustrado. Então, Senhor, eu vou baseado em tuas promessas. Amém? Amado, tem um cântico lindo, um cântico antigo, que diz assim, debaixo de tuas promessas descansa minha alma, no rio de tua libero a fé. Eu sou
Eu sou ótimo com música. Mas é do Asaf, se eu não me engano, não é, Lucas? O mais complicado em cântico que eu vou tentar cantar para a pessoa é isso. É que ele não encontra no arsenal de bilhões de cânticos que ele conhece, ele não encontra nada parecido com aquele que eu estou tentando. Mas é um antigo que fala que à sombra de tuas palavras descansa minha alma, e no rio de tuas promessas libero a fé. Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Fique por dentro das novidades através do nosso site ou da página do Facebook.